Começamos então a nossa aula de hoje por meio da correção da atividade da aula de ontem, que era sobre pirâmides, nessa sequência de atividades envolvendo pirâmides que nós estamos fazendo desde a semana passada. A primeira questão, que era uma questão do Enem 2016, da terceira aplicação, a cobertura de uma tenda de lona tem o formato de uma pirâmide de base quadrada e ela é formada usando 4 triângulos isósceles de base Y. A sustentação da cobertura é feita por uma haste de medida X. Para saber quanto de lona deve ser comprado, deve-se calcular a área da superfície da cobertura da tenda. Bem, a área da superfície da cobertura da tenda, em função de Y e X, é dada por qual dessas expressões aí? Trazendo aí para a linguagem de pirâmide, nós percebemos que essa pirâmide ela vai ter uma base quadrada, onde a altura da pirâmide é X e a aresta da base dessa pirâmide é Y. O que nós queremos saber, na verdade, é a área lateral dessa pirâmide, já que nós vamos colocar a lona na lateral dessa pirâmide. Para a gente fazer a área lateral, nós vamos ter que primeiro descobrir quanto é que vale o apótema da pirâmide. Então, nós vamos começar por isso. Calculando, então, o apótema da base, lembremos que numa base quadrada, o apótema da base é metade da aresta da base. Então, o apótema da base é y sobre 2. Desse modo, então, se a altura da pirâmide é x, o apótema dela pode ser determinado como uma consequência do teorema de Pitágoras. O apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura dela ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Continuando, então, j ao quadrado é igual ao x, que é a altura da pirâmide ao quadrado, mais o apótema da base, que é y sobre 2 ao quadrado. Esse y sobre 2 ao quadrado vai dar y ao quadrado sobre 4. Então, j ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4. De modo, então, que o apótema da pirâmide é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4. Sabendo, então, o apótema da pirâmide, a gente sabe que o triângulo da lateral ele vai ter base igual à aresta da base, que é y, e vai ter a altura correspondente ao apótema da pirâmide, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4. Então, agora dá para a gente calcular a área lateral. Como nós temos uma pirâmide de base quadrada, então nós temos que a área lateral é a área dos 4 triângulos que formam a lateral. Então você pega 4 vezes a área de um triângulo, que é base vezes a altura sobre 2. Substituindo os valores, eu inicialmente dividi o 4 pelo 2, deu 2. Então você tem que a base, a aresta da base é y, e a altura desse triângulo é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4. Bem, multiplicando então, você tem que a área lateral é 2y, que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4. De forma então que a resposta correta é a letra A. A segunda questão, também do Enem, também de 2016, a figura mostra a pirâmide de Quéops, também conhecida como a Grande Pirâmide. Esse é o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem da antiguidade. Ele possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Considere que a pirâmide de Quéops seja regular, sua base seja um quadrado com lados medindo 214 metros, as faces laterais sejam triângulos isósceles congruentes e suas arestas laterais meçam 204 metros. Temos aí então a foto da pirâmide de Quéops. O valor mais aproximado para a altura da pirâmide de Quéops em metros é quanto? Bem, para resolvermos essa questão, consideremos o esboço de uma pirâmide de base quadrada a seguir. Imaginemos aí então que esse esboço vai representar para a gente a pirâmide de Quéops. Bem, aqui nós vamos ter a aresta lateral dessa pirâmide, que a questão fala que mede 204 metros. Além disso, nós vamos ter aqui o apótema, não seria o apótema. Na verdade, é equivalente à medida do apótema, é o mesmo valor, mas não é o apótema, porque o apótema ele parte do centro, né? Mas nós temos aí, então, a metade da aresta da base dessa pirâmide. Com a aresta da base da pirâmide mede 214 metros, a metade é 107 metros. E por que eu pego só a metade? Porque então aqui a gente vai poder, com essa metade,
fechar o triângulo retângulo quando a gente traçar o apótema da pirâmide. Bem, com isso então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente pode descobrir quanto equivale o apótema da pirâmide. Tá, então o teorema de Pitágoras, lembrando que nesse triângulo retângulo em vermelho, a hipotenusa é o 204, que é a aresta lateral. Nós vamos ter que os catetos são 107, que é a metade da aresta da base, e o apótema da pirâmide. Então fica 204 ao quadrado é igual a 107 ao quadrado mais j ao quadrado. 204 ao quadrado dá 41.616. Isso é igual a 107 ao quadrado, que é 11.449, mais o apótema da pirâmide ao quadrado. Bem, joga o 11.449 para o outro lado subtraindo. Então o apótema ao quadrado vai ficar 41.616 menos 11.449, que dá 30.167. Desse modo, então, o apótema da pirâmide é a raiz quadrada de 30.167, que dá aproximadamente 173,6 metros. Aí você diz, mas por que ele está calculando o apótema da pirâmide? Se na verdade a questão pede a altura da pirâmide. Porque agora eu posso fazer um outro triângulo retângulo. A partir disso, eu posso calcular aqui, eu posso traçar o apótema da base, que é o M. Lembrando que na base quadrada, o apótema da base é metade da aresta da base. E eu posso aqui, com a altura da pirâmide, que é o que eu quero calcular, eu quero saber o valor de Hzão, eu posso aplicar agora o teorema de Pitágoras nesse triângulo em amarelo que está aí sombreado na questão, certo? Bem, a partir daí nós observamos que o M, que é o apótema da base, é 107, que é a metade da aresta da base. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, o apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Então vai ficar o apótema da pirâmide 173,6 ao quadrado. Isso é igual a h ao quadrado mais o apótema da base 107 ao quadrado. 173,6 ao quadrado, isso aí vai dar aproximadamente 30.167. É só no cálculo anterior você observar que o j ao quadrado é 30.167, pode ir até direto. Isso é igual a h ao quadrado mais 11.449, que é o valor de 107 ao quadrado. Jogo 11.000 para o outro lado subtraindo, então a altura ao quadrado é 30.167 menos 11.449. Isso aí vai dar então 18.718. Contrário da potência é a raiz, então a altura da pirâmide de Kelps é a raiz quadrada de 18.718, que dá aproximadamente 136,8 metros. Dessa forma, então, a resposta correta é a letra B. A terceira questão, também do Enem, só que agora de 2019, as luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as secções serão feitas de maneira que, em cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas. Uma dessas secções está representada na figura abaixo. Você tem aí do lado esquerdo um tetraedro de aresta A. Você faz uma secção paralela à base que está encostando aí no chão. Essa secção a 1/3 do vértice, né? E aí você tem a primeira secção formando um triângulo que será equilátero, esse triângulo verde que a gente pode ver destacado. A questão continua. Essa luminária terá por faces. Aí quando a gente olha para as opções, é para a gente dizer, dentre as faces da luminária, quantas serão hexágonos, quantas serão triângulos, se serão triângulos equiláteros ou isósceles e tudo mais. Se serão quadriláteros, é isso que a gente pode observar nas opções que nós temos aí. Bora então avaliar como é que se faz essa questão. Cada corte em cada um dos 4 vértices do tetraedro vai gerar um triângulo equilátero, como a gente pode perceber no primeiro corte que nós temos aí. Bem, assim nós teremos 4 triângulos equiláteros, como os que são mostrados destacados em verde nessa imagem abaixo.
É interessante observar que na imagem a gente observa apenas 3 dos triângulos, porque um deles está por trás, né? Então não é possível a gente observar o quarto triângulo. Mas se você sabe que o tetraedro ele tem 4 vértices, e em cada vértice vai surgir um triângulo equilátero, então é fácil a gente aceitar que serão gerados 4 triângulos equiláteros. Feito esses 4 cortes, em cada face do tetraedro vai surgir um hexágono regular, como a gente pode observar em azul na imagem acima. Então, como o tetraedro ele tinha 4 faces, se em 4 faces a gente vai ter, se em cada face a gente vai ter um hexágono regular, nas 4 faces então nós teremos 4 hexágonos regulares. Desse modo então, nós temos ao todo 4 triângulos equiláteros e 4 hexágonos regulares. De maneira então que a resposta correta é a letra A. Bem, é interessante a gente destacar que os hexágonos serão regulares e os triângulos serão equiláteros, porque cada corte é feito a 1/3 do vértice. Como cada corte é feito a 1/3 do vértice, então por isso a gente vai cortar o mesmo tanto em cada canto, que é a terça parte, de maneira então que o hexágono vai ficar então como a aresta dele A/3 também. Então os hexágonos são regulares e os triângulos a gente já sabia que eram equiláteros. A quarta questão da Unirio. Uma pirâmide está inscrita num cubo, como mostra a figura a seguir. Pirâmide inscrita no cubo é uma pirâmide dentro de um cubo, de tal modo que a sua base coincida com a base do cubo e o seu vértice toque a face superior do cubo. Sabendo que o volume da pirâmide é de 6 metros cúbicos, então o volume do cubo em metros cúbicos é quanto? Questãozinha bem interpretativa, dá para fazer inclusive só de cabeça. Nós sabemos que o volume do cubo, o cubo ele é um tipo de prisma, né? Então, para a gente calcular o volume do cubo, você vai pegar a área da base vezes a altura. Você diz, não, mas a gente viu que o volume do cubo é a aresta ao cubo. É verdade. Como as arestas são todas iguais, você pode pegar a aresta e elevar ao cubo. Mas pensando o cubo como sendo um prisma, o volume é a área da base vezes a altura dele. Bem, por outro lado, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. E aí observem que a altura do prisma, no caso do cubo, e da pirâmide coincidem. Por que coincidem? Porque a pirâmide está inscrita nesse cubo. Bem, se o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3 e o volume do prisma é a área da base vezes a altura, dá para a gente observar, é fácil a gente perceber que o volume da pirâmide é o volume do prisma sobre 3. Isso é sempre verdade. O volume de uma pirâmide escrita em um prisma é sempre 1/3 do volume do prisma. Agora é só substituir. Já que o volume da pirâmide era 6, então 6 é igual ao volume do prisma sobre 3. Faz produto dos meios pelos extremos, logo o volume do prisma é 6 vezes 3, que é 18, de maneira então que a resposta correta é a letra D. Ou seja, sempre que eu tiver uma pirâmide inscrita em um prisma, nós temos que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma e, como consequência, o volume do prisma é o triplo do volume da pirâmide. Até também por aquele motivo que eu mostrei quando eu falei de volume da pirâmide. Eu mostrei o volume da pirâmide mostrando que a partir de um prisma é possível dividir um prisma em 3 pirâmides. Então se justifica aí a história do 1/3 para o volume da pirâmide. A quinta questão da UFC. Um tetraedro regular tem arestas medindo raiz de 6 centímetros. Então a medida de suas alturas é igual a quanto? Questão bem rápida de se fazer. Quando nós estudamos tetraedro, a gente viu que a altura de um tetraedro é a aresta raiz de 6 sobre 3. Como esse tetraedro, então, ele tem a aresta de medida raiz de 6, substituindo, então, a altura dele vai ficar raiz de 6 vezes raiz de 6 sobre 3. Raiz de 6 vezes raiz de 6 dá raiz de 36, que é 6. Então, seria 6 sobre 3. 6 dividido para 3 dá 2. Portanto, então, a altura desse tetraedro é 2 centímetros e a resposta correta é a letra A. Dessa forma, então, a gente finaliza nossa última atividade de pirâmide. Nós vamos, então, agora para tronco de pirâmide, que é o assunto que eu vou explicar logo em seguida. Até, então, a continuação da nossa aula.